Bom, um prazer estar aqui. E eu sou já meio antiga nessas coisas da colaboração, e por isso que eu fui construindo a fluxonomia, que é um conjunto de ferramentas, é disso que eu vou falar para vocês hoje. Ela é um conjunto de ferramentas para facilitar a transição, e ela combina estudos do futuro com novas economias. Ela foi sendo sintetizada à medida que eu tive uma sorte muito grande de uma trajetória passando por quase todas as áreas e em escalas cada vez maiores. Comecei no setor cultural, depois corporações, sou futurista há um tempão, em governos, instituições de fomento, Nações Unidas, etc., até perceber, eu fui percebendo isso ao longo do processo, que, em geral, quem era pequeno e alternativo tinha mais alternativas. E aí, primeira sacada, daqui para frente, o alternativo não é mais alternativo, ele vai se transformando em alternativa, desde que a gente saiba sistematizar as ferramentas. E eu fui juntando o que é que funcionava, e fui vendo o que é que não funcionava, ao longo disso tudo, vendo que a questão não era de escala, mas a questão era de ferramenta adequada. Porque, quando a gente está num momento diferente, as ferramentas precisam ser diferentes também. Chave de fenda é super legal, mas chave de fenda não serve para consertar software. Então, você tem para cada coisa a ferramenta adequada. E eu vi que a gente precisava dessas ferramentas, porque, sobretudo, os inovadores, a gente tinha desmontado um monte de coisa, mas não tinha algo para botar no lugar. Então, como vocês, eu vi um monte de experiências colaborativas morrendo. E vi a necessidade extraordinária da colaboração na corporação, nas organizações, nos governos, etc., e sem muito saber como. Então, eu, uns 4 anos atrás, parei meu trabalho internacional para organizar tudo isso, a fluxonomia, e preparar pessoas para trabalhar com isso. Algumas delas estão aqui hoje. E esse trabalho é um trabalho que está focado em comos. Eu sou comista, porque não adianta a gente falar o quê, precisa falar o como. E em síntese, porque, normalmente, as coisas são muito complicadas, e se a gente não tem uma visão sintética, não rola. Essa visão sintética, por exemplo, ajuda a gente a compreender o que é que está acontecendo agora. O que é a visão sintética? Vou compreender o mundo olhando como se fosse rede, como é que conecta e flui. Quando eu olho o tipo de rede, dá para entender que, na época da monarquia e de economia à base de escravos, rede centralizada. Aí vem imprensa, ciência, descobrimentos, e o mundo muda. Ele amplia. E aí não dá mais para funcionar com monarquia e escravos. E a gente muda para a república e para uma economia industrial. O que aconteceu há pouquíssimo tempo, 20 anos? Outro jeito de conectar e fluir, outra rede. A gente está em rede distribuída, isso nunca aconteceu na história da humanidade, e é inevitável uma mudança de tudo, de política, de economia, etc. A crise que a gente está vivendo não é uma crise, é uma transição. E não é um problema deste ou daquele governo, pessoa, etc. O problema é que não dá mais. Mudou o mundo, precisa de outra ferramenta. A chave de fenda não está funcionando. E aí, como é que acontece isso? Repara o seguinte, o mundo, que era o mundo antes dos descobrimentos, era um mundo em que todo mundo achava que era plano, que, se você navegasse, você ia cair num abismo cheio de monstros. Até que se criaram o quê? Lentes, luneta, bússola, mapa, que permite você navegar. E, quando você vai navegar, você percebe que o mundo é redondo. E isso fez com que todos os descobrimentos fossem possíveis, e isso mudou completamente tudo, a economia, a política, a comunicação, blá, 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 blá. E aí veio a mudança para a República. E agora, o que está acontecendo? Essa nossa experiência dos últimos anos fez com que a gente conquistasse o espaço. A gente compreende a matéria a partir da ciência, a gente ganhou o espaço. Só que, desde que a gente está em rede, a gente está num outro contexto completamente diferente, que é um contexto de desmaterialização.
onde o espaço não tem mais geografia, o tempo é outro. Eu falava com a minha filha no Japão, ela estava amanhã e eu estava falando com ela agora, como assim? E a gente não sabe muito como lidar com isso, porque é uma mudança de tudo. Para dar uma ideia de que mudança, imagina o seguinte. Imagina um mundo onde todos os habitantes são 2D. Só tem 2 dimensões. Conhece frente, trás, direita e esquerda. Quem vive nesse mundo não tem uma visão do todo, porque não existe o cima-baixo. Então, a ideia que ele tem da geografia, a ideia que ele tem do tempo é extremamente limitada. E se, de repente, tem alguém que está no 3D, uau, essa pessoa no 3D, no cima-baixo, está numa vantagem extraordinária. O que está acontecendo desde que a gente está em rede é exatamente isso. A gente foi alçado para uma outra dimensão. E aí precisa outro tipo de ferramenta, outro tudo. Então, o que é a fluxonomia? A gente tenta fazer lentes, bússola e mapa que nos ajude a mudar de dimensão para essa outra dimensão, que é outro espaço, outro tempo, outro tudo, que a gente está na rede. Porque, imagina, é como se a gente tivesse, como essas criaturinhas que, de repente, vão para uma outra dimensão, somos nós. Quem aqui não está se sentindo perdido? Quem cá está se sentindo perdido? Claro. Aí, essas ferramentas, elas combinam visão de futuro com essas 4 economias, criativa, compartilhada, colaborativa e multivalor. E o objetivo disso tudo é viabilizar futuros através dessas novas economias. Porque não adianta só a gente ter uma visão de futuro. A gente precisa materializar a visão que tem, como a gente viu nas iniciativas de hoje. Como a gente faz isso? A gente começa, na fluxonomia, a trabalhar com as competências que a gente precisa para esse outro jeito de estar. Que outro jeito de estar? É um jeito exponencial. Repara essa palavra, ela te dá um conforto ou um desconforto? Exponencial. Não dá uma aflição? É muito, é tudo muito. Por que dá aflição? Porque o tempo, o corpo e o planeta não são exponenciais. Então, de repente, a tecnologia e a rede fez e botou a gente num mundo exponencial. Mas a gente não é. E aí a gente está assim. Aí o que acontece? A tecnologia já deu conta do exponencial, porque criou convergência. Então, beleza, tudo é tecnologia, estamos aqui, e high-tech. Mas esta é uma parte da história. E a outra parte da história é exatamente aquela que nós estamos falando, que é a colaboração, que é a parte humana, que é o high-touch e não o high-tech. O Norte é super bom de high-tech. Nós somos bons de high-touch, por isso começamos com massagem. E aí, como é que a gente começa a colaborar? A gente começa a colaborar se a gente tem um norte, uma bússola. Que bússola é essa? Essa bússola é um futuro comum. O futuro comum sempre vai ser um futuro desejável, porque ninguém quer um futuro comum e feliz, claro que não. E toda inovação, ela sempre surge quando você deseja algo impossível, como esse sujeito que fez um desenho onde tinha fax, Skype, GPS, Wi-Fi, drone, Big Data, etc. E quando? 1929. Todo mundo achando ele completamente louco. E momento de crise é justamente o momento em que a gente tem que sonhar futuros para poder viabilizar esses futuros. Essa é a bússola, o futuro desejado, e não o futuro provável. E aí, como é que funciona isso? Eu tenho que sair do campo do provável, porque senão eu só digo o que eu não quero, e ver o que é que eu quero, e o que é que eu quero coletivamente. E quando eu sei disso, eu consigo ampliar o campo do que é possível. E é atrás disso que a gente está, o que é possível fazer hoje, já com quem somos e o que temos. Aí, beleza, já sei, já tenho o meu norte. Como é que eu vou conseguir ser exponencial? Bom, o tangível não é exponencial. Por isso que o que a gente está vivendo é um momento de escassez, de competição, porque o tangível, quando consome, acabou. Se eu tenho uma maçã, eu comi, acabou. Então, nós vamos brigar pelo tangível. Em compensação, o intangível, cultura, conhecimento, criatividade, exploração, tecnologia, quanto mais usa, mais tem.
É o contrário. Então, ele é abundante, ele pode operar a partir da colaboração. Então, como é que a gente vai exponenciar? Primeira lente do nosso 4D, a gente chama isso de lentes 4D, que é enxergar em 4 dimensões, é enxergar o patrimônio da dimensão cultural, que é o teu valor intangível, que é o que gera a economia criativa, e foram os exemplos que a gente viu hoje. A comida de vocês, o valor dela está numa série de intangíveis, além da questão tangível. Todo o trabalho que vocês mostraram é a partir disso. Que mais? Beleza, eu tenho um propósito incrível, eu sirvo ao mundo, eu estou fazendo diferença, mas e aí? Quando chega na hora da infraestrutura, como é que exponencializa o que é material? A única maneira de exponencializar o que é material é passar do possuir ao usar. Porque tem coisa para caramba, não precisa fazer mais nada. Já tem espaço, material, equipamento, tudo que a gente imaginar. A questão é como compartilha. Eu posso gastar milhões e muito tempo para fazer buraco, estacionamento subterrâneo, ou eu posso fazer um aplicativo que mapeia estacionamentos de pessoas que têm em casa e que podem ser usados. É o que fez a Coreia, por exemplo. Até aqui, a gente já sabe um pouco disso tudo, de como é que dá para ser exponencial pela economia criativa e pela compartilhada. O desafio agora está na gestão, por isso que a gente está todo mundo em crise política, em crise de modelo organizacional, etc. Como é que a gente vai fazer gestão distribuída? Por quê? Porque em rede é muito grande, é muito tudo, e não dá para um tiquinho fazer a gestão de um montão. Só vai dar se cada um fizer uma parte. Um exemplo de cada um fazendo uma parte. Alguém aqui estuda pelo Duolingo? Vocês sabem que, quando vocês estão estudando, vocês estão traduzindo o conteúdo da internet? É maravilhoso isso. As frases que você traduz para aprender são frases que estão traduzindo o conteúdo da internet de uma língua para outra, porque quem criou era de língua espanhola, e falou, que pena, que tem pouco conteúdo em língua inglesa. Isso é gestão distribuída. Você cumpre 2 funções. Você aprende língua e você presta um serviço, cada um fazendo um pedacinho com a sua frase. As cidades estão sendo campo de experimentação de gestão distribuída. O carnaval, agora, imagina se a gente fizesse política da mesma maneira que a gente faz blocos de carnaval, que incrível que não ia ser. Num instante, de um ano para o outro, uau, milhares de blocos hiperorganizados. E aí, a questão, então, é a gente sair do centralizado para o distribuído. É um desafio. Que estrutura organizacional para isso? A questão é juntar muitos pequenos e diversos. Criar os mecanismos para isso. Depois, legal, se eu tenho um mecanismo, como é que eu financio? E aí tem a quarta das economias, que está na dimensão financeira. A gente chama ela de financeira e não de econômica, porque econômico, na verdade, é os 4, é tudo junto. E a questão do ser exponencial é eu prestando atenção no que é que eu faço, por exemplo, com o meu tempo, porque é a outra face da moeda. Eu fiz, na época da Copa, uma conta. A gente via um jogo, 2 horas, 60% da população brasileira, 27.600 anos de tempo, 27.600 anos traduzidos em anos letivos, dava 303 mil anos letivos. Agora, imagina, era feriado. Então, beleza, você viu o jogo 2 horas, você deu um tempo, 2 horas, e depois você usa 2 horas para dar aula de algo. Pela internet, fazer uma coisa para cana, qualquer coisa. Isso dá 303 mil anos letivos. Olha o recurso. Então, qual é a questão? A questão é que eu preciso ter lentes para enxergar recurso, não apenas monetário, para poder escolher o que eu faço com esses recursos, para poder fazer fluxo de talentos, etc., e para poder gerar resultados também nas 4 dimensões, porque apenas o resultado monetário não resolve a parada, neste mundo como está. E é isso que a gente foi fazendo, métricas e formas de atribuir valor nas 4Ds. Valor para o talento, etc. Aí, tudo bom. O que está faltando? Tudo isso fica como um potencial disponível.
Nós levamos muito tombo dentro do movimento colaborativo porque a gente achou que o disponível era acessível. Não, o disponível não é acessível. O disponível só se torna acessível em comunidade. Se você não estivesse morando em comunidade, você não teria conseguido fazer o teu negócio, provavelmente. E é uma coisa que a gente vê o tempo inteiro. Cadê a turma? Cadê a comunidade? E porque é aí que você consegue convergir potência. Porque o grande problema da rede é que ela é dispersa. Toda questão política, por exemplo, não é que houve avanço do conservador, é que o inovador está disperso. E se a gente não conseguir convergir, não vai rolar. E como você vai convergir? Em comunidade. Então, a fluxonomia, na verdade, foi sistematizada observando um monte de processos como o de vocês, e vocês vão ver. A gente trabalha aí com 12 comos. Nesse é um fluxo aqui, que é padrão, e repara que as palavras que a gente ouviu, propósito, confiar, etc., está tudo aí, e a gente aplica isso a partir de 4 pilares: formação, assessoria, prototipação e criação de comunidade. Agora, onde eu queria chegar para acabar? A gente vai conseguir formar a comunidade e colaborar mesmo se tiver uma mudança interna, como nós ouvimos de todo mundo. Que mudança é essa? Esse mundo que nós estamos saindo é um mundo da ciência, é um mundo do dinheiro, é um mundo de um monte de coisas, é um mundo da independência. É um mundo onde ser autônomo é sinônimo de você estar sozinho, independente, não precisa de ninguém, etc. E o que nós estamos vivendo em rede é todo mundo conectado. Então, aquilo que você faz influencia o todo. E a gente fala para caramba a palavra interdependente e não tem a menor ideia de como praticar isso no cotidiano. Porque a gente tem um dia a dia que é nada interdependente. E, ao contrário, a gente está... Eu não sou jovem, eu nunca vi um momento de tanta solidão quanto esse. É extraordinário. Como que dá para fazer isso? De novo, a questão da tecnologia não ser suficiente. Por quê? E da gente precisar uma outra relação com as coisas. Esse mundo, por exemplo, da ciência e do mercado, como está, acabou gerando a ecologia. A ecologia vê a Terra como a mãe, né? A Mãe Terra. E aí a gente precisa honrar a Mãe Terra, Mãe Terra, Mãe Terra. A Mãe Terra é uma metáfora péssima. Por quê? Porque, em relação à mãe, eu tenho 2 posturas. Ou eu sou criança, e a mãe vai cuidar de mim. Então, o movimento colaborativo sofreu pra caramba, porque a colaboração eu posso receber sem precisar dar. E 0 de reciprocidade. Ou eu não sou mais criança, então eu quero o quê da mãe? Eu quero ser independente da mãe. Então, o que acontece? É claro que mãe é legal também, só que a Terra ela não é apenas mãe, ela é filha. Ela está em construção. E essa construção, tem a teoria de Gaia, quem conhece aqui? Que provavelmente é isso mesmo, a Terra é um organismo. E nos organismos, a última coisa que se forma é sistema nervoso. E o que é o sistema nervoso? Vem cá sinapsar comigo. Não, eu vou aí sinapsar com você. Não posso ir aí por causa da câmera. Repara o seguinte, lembra da fala do Luiz, quando ele começou falando que, na história, o que a gente fez foi conectar, gerar redes? Repara que o que a humanidade fez até hoje foi criar sistemas de comunicação. Esses sistemas de comunicação vão criando redes, e a gente acaba que tem hoje como se fosse um sistema nervoso em formação, que percebe. Estou acabando mesmo. E aí... O que acontece para que o sistema nervoso possa funcionar? Como que passa a mensagem nervosa? O elétron vem com uma carga positiva. Quando ele encontra com outro, ele muda de carga. Por favor, dá a mão para alguém que está do seu lado. Dá um jeito das suas 2 mãos, uma de cada lado tocada. Levanta. Levanta, todo mundo, e dá as 2 mãos. E garante que as 2 mãos... Isso aí. Então, a mensagem nervosa só passa
Se eu me transformo, se eu me afeto, querido, descruza que vai ser mais fácil. Então, se eu me transformo no contato, aí a mensagem passa. Então, a primeira coisa para ser um bom sistema nervoso de Gaia é sinapsar e se transformar no contato. Porque se eu não quero me afetar, não vai, como é que vai ser? Não vai ter mensagem nervosa. E que mais? Por que é bacana também eu gostei, vamos de novo. Muito bom. Deixa eu, de novo, ganhar a colaboração aqui. Se a gente está em rede, aí a gente pode viver situações, se pendura. A gente se pendura aí. Vai um para frente, um para trás, porque só em rede dá para ir para situações de desequilíbrio. Né? E agora está tudo balançando, então eu preciso me equilibrar. E para poder equilibrar, só junto, porque junto dá para ir para onde quiser. Então, neste momento, não tem outra saída a não ser fazer junto, porque tudo está mexendo e está em muito desequilíbrio. Então, bora brincar e aproveitar o junto para poder desfrutar do estar fora do equilíbrio. Muito obrigada.